Existe um tipo de prisão que ninguém vê. Ela não faz barulho, não deixa marcas no corpo, mas pesa nos ombros todos os dias. É o apego emocional. Você acorda, segue a rotina, trabalha, conversa, sorri, mas algo dentro de você está sempre puxando para trás. Uma lembrança, uma pessoa, uma expectativa que não se cumpriu. E quanto mais você tenta seguir em frente, mais sente que está carregando algo invisível. Os estoicos chamavam isso de escravidão interna, não porque alguém te domina por fora, mas porque algo te governa por dentro. Marco Aurélio escreveu: você se torna escravo daquilo que acredita não poder perder. E talvez esse seja o ponto exato da sua dor. Você não está sofrendo pelo que aconteceu. Você está sofrendo pelo que ainda se recusa a soltar. O apego se disfarça de amor, de lealdade, de esperança. Mas na raiz, ele quase sempre nasce do medo. Medo de ficar só. Medo de ter errado. Medo de que, se soltar, não exista nada melhor do outro lado. É como segurar uma corda com força total. No começo, parece segurança. Depois, vira dor. E mesmo sangrando, você continua segurando porque soltar parece pior do que sofrer. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Soltar não é cair. Soltar é liberar as mãos. Enquanto você segura o que já passou, não consegue tocar o que está tentando chegar. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E o apego vive exatamente aí, na fantasia do e se, na comparação silenciosa, na ideia de que a vida dos outros está avançando enquanto a sua ficou presa. Redes sociais intensificaram isso. Você vê recortes, versões editadas, momentos isolados e acredita que está ficando para trás. Mas aquilo não é vida, é vitrine. E viver olhando vitrines cria uma ansiedade constante de estar sempre perdendo algo. Quando você vive comparando, o desapego parece impossível. Porque você não está se despedindo apenas de uma pessoa ou situação, está se despedindo de uma ilusão de felicidade. E nenhuma ilusão quer morrer fácil. O estoicismo não ensina a endurecer o coração, ensina a libertá-lo. Desapego não é indiferença, é lucidez. É entender que o seu valor não está preso a quem ficou, a quem foi ou a quem não soube permanecer. O primeiro passo do desapego não é soltar o outro, é retomar o controle de si, focar no que está dentro do seu domínio, seus pensamentos, suas escolhas, sua postura diante da vida. Quando você faz isso, algo muda silenciosamente. Desapego não é indiferença, é lucidez. É entender que o seu valor não está preso a quem ficou, a quem foi ou a quem não soube permanecer. O primeiro passo do desapego não é soltar o outro, é retomar o controle de si, focar no que está dentro do seu domínio, seus pensamentos, suas escolhas, sua postura diante da vida. Quando você faz isso, algo muda silenciosamente. A dor começa a perder autoridade, o medo começa a enfraquecer, e a vida aos poucos volta a fluir, porque soltar não é perder, é parar de sangrar por algo que já não te sustenta, e essa jornada está só começando. O apego sempre nasce da mesma ilusão, a ideia de que controlar algo vai nos proteger da dor. Você tenta controlar o resultado, o tempo, as respostas, o sentimento do outro. Mas quanto mais você tenta segurar, mais tenso fica. E tensão constante vira sofrimento silencioso. Os estoicos sabiam disso. Eles ensinavam que o desejo de controle é o primeiro sinal de medo. Porque quem confia não aperta. Quem confia, permite. Sêneca dizia que nada pertence a nós, apenas nos é confiado por um tempo. Pessoas, momentos, fases. E quando você esquece disso, transforma o passageiro em permanente. E sofre quando a vida faz o que sempre faz. Muda. O ego entra exatamente aqui. O ego não suporta perder. Não suporta ser esquecido. Não suporta aceitar que algo terminou sem uma explicação perfeita. Então ele cria histórias. Se eu tivesse feito diferente? Se eu insistir mais um pouco?
Se eu entender tudo, talvez doa menos. Mas isso não é busca por clareza, é resistência à realidade. O ego prefere a dor conhecida à liberdade desconhecida. Por isso desapegar parece tão difícil. Porque não é só soltar alguém, é soltar a versão de você que existia naquela história. E isso assusta. Aqui está o ponto de virada. Você não perde identidade ao desapegar. Você recupera. Enquanto você tenta controlar, sua energia fica espalhada, presa ao passado, presa ao e se, presa ao medo do vazio. Quando você solta, essa energia volta para você, e com ela, volta algo essencial: presença. Os estoicos chamavam isso de retorno ao domínio interno. Você para de lutar contra o que não depende de você e começa a agir com força no que depende. Suas escolhas, seus hábitos, seu silêncio, sua postura diante da vida. E algo curioso acontece quando você faz isso. O apego começa a enfraquecer sozinho. Porque o apego só sobrevive onde existe carência de si. Quando você volta para si, o que não é seu, cai. Não com violência, mas com naturalidade. Desapego não é um ato brusco. É um processo silencioso de maturidade. É olhar para aquilo que você tentou segurar e dizer, sem raiva, sem culpa: eu não preciso mais disso para ser inteiro. E quando essa frase se torna verdadeira, algo dentro de você se reorganiza. A mente desacelera. O corpo relaxa. A ansiedade perde espaço. Você para de implorar por sinais, respostas, movimentos externos. Porque agora, o centro voltou. E quem vive centrado, não se abandona por ninguém. Existe um momento na vida em que resistir cansa mais do que aceitar. Não porque você desistiu, mas porque amadureceu. Aceitação não é concordar com o que aconteceu. É parar de lutar contra o que já é. Os estoicos chamavam isso de amor fati. Amar os fatos como eles se apresentam, não como o ego gostaria que fossem. Enquanto você resiste, a mente fica presa em diálogo interno, repassando cenas, criando versões alternativas, tentando reescrever o passado. E isso drena sua energia vital. A aceitação radical começa quando você diz, em silêncio: isso aconteceu, eu não preciso gostar, mas eu não vou mais me ferir tentando mudar. Esse ponto é raro, e é exatamente por isso que ele é poderoso. Porque a maioria das pessoas vive negociando com a realidade. Você decide encará-la. E quando você encara a realidade sem fuga, algo se quebra. Não dentro de você, mas sobre você. O peso diminui. A ansiedade, que antes gritava, perde o palco. Porque a ansiedade vive de resistência. Quando você aceita, o sistema nervoso entende que não há mais ameaça. E o corpo finalmente descansa. Aqui está a virada silenciosa. Quem aceita não persegue. Quem aceita não implora. Quem aceita não se diminui. Ele se posiciona. E isso muda tudo. Porque agora, suas decisões não nascem do medo de perder, mas da clareza de escolher. Você não se move mais por carência. Você se move por alinhamento. Os estoicos diziam que o homem livre é aquele que não depende do externo para manter sua dignidade. E quando você chega aqui, as relações mudam, o trabalho muda, a forma como o mundo te responde muda. Não porque você exigiu, mas porque você parou de implorar. A aceitação radical não fecha portas, ela limpa o caminho, ela cria espaço. E onde há espaço, a vida entra. Talvez você tenha chegado até aqui acreditando que precisava aprender a soltar alguém. Mas agora entende. O verdadeiro desapego é parar de se abandonar. Você não perdeu tempo. Você ganhou consciência. Você não foi fraco. Você estava aprendendo. E agora, algo é diferente. Você não precisa correr atrás. Não precisa convencer. Não precisa provar. Tudo que é seu permanece sem esforço. Os estoicos não prometiam uma vida sem dor. Eles prometiam algo melhor, uma vida sem escravidão emocional. E quando você se liberta por dentro, o mundo não tem mais como te prender. Então, siga com isso gravado na mente. Você não controla o que vem. Você controla quem você se torna.
E quem se torna inteiro não vive de migalhas. Silêncio, presença, aceitação, força interna. É aqui que a vida recomeça. Não com barulho, mas com verdade. Você controla quem você se torna.